salve a igreja com a paz de Jesus Cristo, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Eu fiz a pregação da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Por gentileza, Marco, vamos estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. De verdade, quem está em paz é feliz com Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segure na mão do seu irmão e vamos orar ao Senhor para que Deus prepare o nosso coração, para que Deus dê graça para o Senhor, para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Oremos. Querido e glorioso Deus que está nos céus, Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer, meu Deus e meu Pai, por toda essa paz, este refrigério, que podemos assim sentir o Senhor exalando, dispensando sobre este mundo, dispensando sobre os nossos corações, meu Deus amado, meu Senhor todo-poderoso, meu Senhor bendito e glorioso, conforme o Senhor mesmo dissera, Senhor Jesus. Aleluia, o nosso coração, a nossa alma, ela necessita da tua palavra, pois o Senhor dissera que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Meu Deus e meu Pai, prepara o nosso coração neste momento, quebranta o nosso coração, Senhor eterno. Oh, meu Deus, para que de bom grado recebamos a pregação da tua palavra. Senhor Jesus Cristo, dê graça para o teu servo, dê a sabedoria que ele necessita para transmitir a tua palavra, Senhor. Desvenda os olhos do teu servo para que ele consiga ver as maravilhas que o Senhor quer revelar, aleluia, para os nossos corações aqui nesta noite. Em nome de Jesus, a oração que nós ao Senhor fazemos e crendo te agradecemos. Em nome de Jesus, que as palmas bem forte com amor, glória e agradeça o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus diz amém? Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 7. Enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a vida do diácono Lucas, que nos fez o convite. Deus te abençoe. Ao pastor Anderson. Como sempre, com frio na barriga, como sempre, sabendo que eu não sou digno, como sempre, sei que também não tenho capacidade, é tudo graça e misericórdia de Deus. E eu estava no viajar umas 3 semanas atrás para a cidade de Socorro, e nós passamos em frente, na pista, você vê muitas montanhas, muita área verde quando você vai para o interior, e montanhas altas de fato, o que nós chamamos de monte, em teoria na Bíblia seria um chamado de vales. E vendo aqueles montes, eu comecei só a imaginar como que era Jesus subindo e as pessoas sentadas no gramado, ele contando as parábolas de Deus. E naquele momento me nasceu o desejo de mais uma vez pregar a palavra dele. E aí eu já falei, acho que vai vir alguma coisa aqui, porque eu sei que também mesmo não tem essa vontade. E o Senhor nos trouxe uma palavra. Então, ainda de pé, eu quero lhe pedir, por favor, abra o livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Estamos na campanha de portas abertas e o Senhor tem uma palavra para nós. Aleluia! Nos diz assim a palavra do Senhor: Então foram abertos olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? Verso 10: E ele disse:
ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Ainda de pé, por favor, abra no livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Livro de Apocalipse. Versículo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Guarde esse versículo. E possam entrar pela cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17. Eu, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, glorificando ao Senhor. O Senhor está no nosso meio. Confesso que só com a palavra que nos trouxe o diácono Lucas acerca da porta da salvação, eu já poderia muito bem ir para minha casa satisfeito. Mas o Senhor tem um pouquinho mais ainda para trazer aos nossos corações. A campanha que nós estamos, às sextas-feiras, da Portas Abertas, do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, nos fala um pouco sobre a igreja de Filadélfia. Deus abençoe, pastor. A única igreja entre todas ali que não foi estado nada contra elas. Mas teve uma menção interessante dizendo que ainda nas suas poucas forças não negaste o seu nome. Nós vamos falar um pouquinho da nossa caminhada como cristão. Se nós fôssemos colocar um tema nesta palavra, seria do começo ao fim. A Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis, na criação de todas as coisas, que o nosso Deus, o arquiteto de tudo aquilo que nós vimos, chamamos de natureza, chamamos de céu, de estrela, o Senhor pensou em criar o homem e a mulher. Mas antes de criar o homem e a mulher, Ele criou ali um espaço para eles poderem ficar. Não uma igreja como hoje conhecemos, não um lugar de lazer como vamos para poder descansar a nossa mente. Um lugar onde Ele pudesse habitar todos os dias, sem ter em seu coração a necessidade de se mudar para ir para uma outra cidade, para outro bairro, para uma outra nação, que pudesse ficar ali exercendo. A Bíblia diz que Noé construiu um jardim, colocou de todo tipo de espécie de animal, todo tipo de árvore boa e agradável para se comer. Haja visto que naquele primeiro período de Gênesis o homem não matava animal, apenas era literalmente um vegano, por assim dizer. E o Senhor colocou no meio daquele jardim uma árvore, a árvore do bem e do mal, e colocou uma observação bem interessante, dizendo: dela vocês não podem comer, nem sequer tocar o fruto dessa árvore. Uma observação clara. Qualquer ser humano, não precisando ser totalmente inteligente, conseguiria entender que ali não podia tocar. E depois a Bíblia diz também que Ele criou uma mulher, a mulher chamada Eva, para ser ali a sua auxiliadora, iria ajudar Adão nas atividades do jardim. Algumas pessoas pensam em si que nós trabalhamos hoje, nós homens, por conta do pecado de Adão. Adão ele já trabalhava no jardim. A Bíblia diz que o Senhor colocou ali para lavar, cultivar e guardar aquilo. Ele já exercia um tipo de trabalho. Assim como a mulher, se tivesse aqui, também iria sentir algum tipo de dor, porque a Bíblia diz que sua dor foi multiplicada. Obviamente não seria como a dor que vocês mulheres, que hoje são mães, sentiram. Obviamente o trabalho de nós irmãos não seríamos como nós, que trabalhamos às vezes 8, 9, 10 horas para ganhar talvez de 80 a 150 reais, com muita luta, muita dificuldade, seria muito desaforo. Então eles sim trabalhavam, mas não era algo maçante, algo cansativo, era algo, se assim podemos dizer, normal. Eu não consigo saber o quanto tempo o homem e a mulher ficaram naquele jardim. Eu não consigo dizer se foi uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Mas conversando um pouco com Deus e meditando um pouco na criação. Há uma história que nós, quando crianças, vamos para a escola dominical, sendo ainda juniores, é uma das primeiras histórias que aprendemos. O homem que caiu no jardim. Essa história era muito conhecida no meio
meio cristão e até mesmo no meio não cristão acerca dessa passagem. Mas parando para meditar, eu fico refletindo um pouco. Como pode um ser humano como Adão, dotado de uma sabedoria divina, que não havia na sua vida nenhum traço de pecado, nenhum traço de maldade, nenhum traço de corrupção, simplesmente ouvir a sua mulher dizendo: pegue deste fruto e coma? Eu quero aqui acreditar que de alguma forma Satanás ele criou um laço. Obviamente nós sabemos que ele chega até a mulher, mas eu quero refletir um pouco em Adão, porque a Bíblia diz que a serpente não falou com Adão, a serpente falou com Eva. E também sabemos que quando Adão ele pega do fruto, no momento algum no texto sagrado, há alguma excitação de Adão de dizer: não vou pegar disso. A Bíblia apenas diz que vendo que sua mulher comeu, ele comeu também com ela. Não existe nenhum argumento que fez ele sequer pensar: será que eu deveria fazer isso ou não? E a primeira pergunta que fica na minha cabeça: como pode um ser humano como Adão, que não há pecado ainda na sua vida, não incitar em fazer aquilo? Talvez, eu acredito eu, que se ele ficou 100 anos naquele jardim, se ele ficou 10 anos naquele jardim, ele já deveria comer umas 10 vezes o morango, umas 10 vezes a melancia, a uva, o abacate, tudo aquilo que poderia se comer no jardim. Eu acredito que ele conseguiu experimentar. Afinal de contas não envelhecia, afinal de contas não iria morrer, afinal de contas só tinha um jardim também para ele ficar. Então acredito eu que ele comeu de todos esses frutos. E muito semelhante talvez àquilo que aconteceu com Salomão, um grande homem sábio, segundo a Bíblia, entre os homens, o homem mais sábio. A Bíblia diz que na sua velhice Satanás continuou atento a ele, e foi na sua velhice que ele fraquejou, e Satanás pegou ele e fisgou a alma dele com a idolatria. Eu acredito que com Adão não foi tão diferente, que ele ficava rondando todos os dias Adão, todos os dias observando onde estavam os seus olhos, e talvez pensando: quando ele terminar de comer todas as frutas desse jardim, eu vou falar para a mulher dele, oferecer para ele uma que ele nunca provou, uma que ele nunca sentiu. E falando ainda sobre portas abertas, nós temos às vezes, de uma certa forma, a impressão de que portas abertas se fala sobre prosperidade, uma causa parada na justiça que vai sair, uma porta de emprego que vai surgir para aqueles que estão desempregados, uma enfermidade que irá ser curada. Mas portas abertas também são abertas para a maldade, também são abertas para o pecado. E nós vamos entender aqui um pouco dessas portas. Então a Bíblia vai nos dizendo que Adão, então, vendo a sua mulher que comeu, foi e comeu juntamente com ela. Então o pecado entra na humanidade. Um pecado que eu e você temos que lutar com ele todo santo dia. Não um dia de paz, mas para nós. Todos os dias o pecado vem para poder nos afrontar, para poder nos sentar e até mesmo nos separar de Cristo. E a Bíblia diz então no versículos que vão seguindo que o Senhor Deus ele vem na viração do dia. O homem já tinha um horário marcado para se encontrar com Deus. Adão e Eva sabiam que todo dia, quando iria se virar, o Senhor iria falar com eles. Note uma coisa interessante: Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor, eles sabiam a hora que ele ia vir e se preparavam para receber o Senhor. E fico na reflexão para nossos dias: que porta você tem aberto no seu dia a dia para ter uma comunhão com o Senhor? Será que na sua rotina que eu e vocês estamos, existe uma hora marcada e reservada apenas para o Senhor na sua vida? Existe algum momento específico que você pensa assim: que ao acordar ele vai ser o meu primeiro pensamento? Assim que você deita, ele vai pensar: este será o meu último pensamento? Em que momento o Senhor está passando pela sua vida e que você está dando tempo e atenção para ele? Aqui quando nós entendemos que ele poderia dar nomes para os animais, como ele bem fez, mas na hora que o Senhor iria vir no jardim, ele parava e conversava com o Senhor. Só que naquele dia, o Senhor Deus o chama: Adão, onde tu estás? E a Bíblia diz que ouvindo a tua voz, Senhor, eu me escondi, porque estava nu. Logo no começo da Escritura Sagrada, vemos Deus chamando o homem para ter comunhão com ele, mas por conta da consequência do pecado, ele logo foge. Ao tocar naquele fruto e comer daquele fruto que não poderia, uma porta se abriu. A porta da desobediência. Essa é a principal porta que Satanás usa para poder roubar os cristãos de Deus. Qualquer cristão que obedece a Deus, ele não pega e não cai em nenhum outro laço. A desobediência é a porta mais grave que um cristão pode abrir na sua vida. A desobediência à sua palavra, a desobediência aos seus mandamentos, a desobediência aos seus líderes, a qualquer desobediência ao filho com a sua mãe, a sua esposa para com o seu marido que é sacerdote. A desobediência é a maior porta que Satanás quer que eu e você venham ter nas nossas vidas, pois ele bem sabe que a desobediência vai levar a cometer
e a porta da perfeição se fechou. Só existe, eu acredito, duas pessoas na Bíblia que começou a viver com pesar. Uma delas acabou se suicidando, que foi Judas, traiu o Filho de Deus. Mas eu imagino agora Adão, todo dia, quando ele passa perto daquele jardim, ele pensa: eu estava ali todo dia, e agora estou nessa terra, colocando minha mão entre os espinhos, com dificuldade para ter o alimento, com o sol batendo sobre os meus ombros, com cansaço sobre os meus braços. Eu fico imaginando como foi dali para frente Adão vivendo, sabendo que um dia ele ia morrer, mas que nunca mais em vida ele ia poder pisar de volta naquele jardim. Eu fico imaginando Adão sabendo que ele poderia construir a melhor casa que ele poderia ter seus recursos, poderia ter os melhores cavalos, os melhores animais que for, mas nunca mais poderia retornar ao lugar de perfeição e comunhão com Deus. É natural nós, como homens e mulheres, querer que Deus faça coisas impossíveis para nós, como uma cura, como uma libertação, como uma transformação. Tudo isso é necessário e importante. Mas a única coisa que não podemos deixar de buscar é a presença de Deus. A única coisa que não podemos permitir que seja roubado de nós é a comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que quando a cidade de Jerusalém foi atacada, foi salteada pela Babilônia, a Bíblia diz que eles levaram alguns utensílios da casa de Deus. E um dos utensílios que levaram foram a Arca da Aliança. E quando então a nação de Israel pode voltar para o seu lugar, para a sua nação de volta, como a Bíblia diz em Salmo, se eu não me engano, 126, que eles foram com lágrimas voltando, não acreditando no que estava acontecendo, por mais que tiveram os utensílios, por mais que tiveram as suas casas, por mais que tiveram os seus filhos, a Arca da Aliança se perdeu. A presença de Deus se perdeu no meio do povo. E Adão, ele começa a imaginar que são expulsos do jardim. E acredito que assim como qualquer um de nós, ele espera pelo próximo dia, o dia da viração. Só que dessa vez o Senhor não vai falar com ele, com sua mulher. Talvez como nós, quando perdemos alguma coisa que amamos, nós entramos em estado de negação e pensamos: não, é coisa da minha cabeça. Talvez ele esteja ocupado, talvez outro dia ele vai vir, passa-se o outro dia e o Senhor não vem na viração do dia. Talvez passa-se uma semana e Adão entende que de fato o Senhor não vai vir mais, nem de vez em quando, aquilo que ele tinha todo dia. Isso me faz lembrar do que disse o profeta Isaías: buscai enquanto pode achar, porque haverá um tempo que vocês vão me procurar e não vão mais me encontrar. Tudo que se acontece com a pessoa de Adão, com este homem, se você ler de Gênesis até Apocalipse, tudo aquilo que vai acontecendo foi o que foi acontecendo com outros homens. E eu começo a imaginar as lágrimas descendo em seus rostos. Eu fico tentando imaginar a dificuldade que foi para Adão explicar para os seus filhos o Deus que ele conhecia de perto. Como assim, pai? Deus vinha te visitar e hoje já não vem mais, e dizer: porque só vi uma coisa que o papai não podia cometer, eu cometi o crime daquele fruto. Você que é pai, você que é mãe, você sabe muito melhor do que eu a dificuldade que é ensinar para os teus filhos quem é Deus. Eu tenho certeza que todos nós temos a dificuldade de explicar de uma forma racional o quanto Deus o ama, o quanto Deus se importa. Imagine para Adão dizer para o seu filho que eles não vão ter uma comunhão como ele teve por conta de Deus. Os seus netos vão crescer sabendo duas coisas. O meu avô, ele andava com Deus naquele jardim, conversava sobre coisas dos dias. E é por conta do meu avô que eu não consigo também fazer isso. Um sentimento de tristeza invade o coração de Adão e de Eva, mas principalmente de Adão. O homem, de uma certa forma, talvez natural pelo próprio Deus, sempre se cobra de uma certa forma mais do que a mulher. Ao final de contas, é para o homem que ele disse: se for necessário morrer para salvar a tua esposa, então que você entregue a sua vida. Esse pedido ele não faz para a mulher. Então nós, querendo ou não, por um plano divino, por sermos sacerdotes de Deus, o Senhor nos coloca essa responsabilidade, com essa responsabilidade em uma cobrança. E imagine, meus irmãos, quando você entristecer uma pessoa que você ama, sua mãe, seu amigo, seu irmão, seu primo, às vezes você ficou dias remoendo aquilo sem pensar o porquê que eu fiz isso, porque eu cometi essa besteira. Mas ainda assim você conseguia relatar o seu laço com a sua mãe, se você se dispor a falar com ela, você conseguia relatar o laço com o seu filho, com o seu ente querido, mas este laço em específico, não havia nada que Adão pudesse fazer para arreatar.
Não havia nenhuma porta que ele pudesse bater para abrir essa porta. Eu imagino, meus irmãos, Adão, quando ele sai do jardim, olhar para o céu e pensar: daqui a pouco ele vem, mas o Senhor não podia vir. E não é porque o Senhor era um Deus carrasco, não é porque o Senhor era um Deus ruim, é que perante a sua face o pecado ele não pode subsistir. Não era por nenhum tipo de maldade, ao ponto que ele estava querendo desprezar o ser humano. As crianças, de uma forma inocente, até perguntou talvez para vocês que tem mais tempo de igreja, falando assim: ô titia, por que simplesmente Deus não destruiu Adão e Eva e recomeçou tudo de volta? E a resposta é muito simples. O Senhor já havia estido um laço com eles de filiação. Por mais que o ser humano via Deus como um Criador, como um Deus supremo, Deus ainda se olhava para a sua criação e desejava chamá-los de filhos. E se o seu filho erra, você que é pai, você mãe, você não simplesmente mata ele e recomeça a fazer um novo filho. Então o Senhor tem que preparar ele um plano de redenção. Um plano para trazer de volta a criação ao seu devido lugar. E onde é o lugar do homem? Não é no jardim do Éden. O lugar do homem é perto de Deus, na comunhão com Ele, na presença dEle. E isso é um ponto muito interessante, porque as pessoas que pensam que o lugar de Deus na sua vida é quando Ele realizar os seus sonhos, os seus desejos. Quando você puder dizer: olha, o Senhor mudou a minha sorte. Não, o lugar que você tem que estar é no centro da vontade dEle. É perto da presença dEle. Qualquer coisa que Ele faça nada mais é do que caminhos que o leve até Ele. Quando Ele cura um cego, quando Jesus ele fala para Bartimeu, a cura era para dar a visão a ele, mas para quando ele abrir os olhos ele puder olhar para Cristo. O Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele fez do começo ao fim da Bíblia, é nada mais do que dizer: olhe para mim. Ele diz de uma forma muito clara em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Adão passa dias tristes. Eu fico tentando imaginar que quantos dias levou para ele aceitar o que tinha acontecido, se é que isso foi possível. Como um homem como Adão agora se relaciona com Deus na primeira oração que irá fazer. Talvez assim como eu e você, quando nós erramos e pecamos, assim, de uma forma talvez como Adão, somos levados a se esconder da presença de Deus e fugir. Quantos dias Adão se escondeu da presença de Deus? Quantos dias Satanás vinha acusar Adão daquilo que ele tinha feito por conta de você, por conta de você? Maldito será o fruto do teu ventre por conta de você. Quando nós pecamos, meus irmãos, o diabo vem com grande fúria bombardear nossa mente, para nos sentirmos de fato como deveríamos ser se não fosse o perdão de Deus, como pessoas pequenas, pessoas que não existe nenhum valor, que não existe virtude, se não for Deus nos transformar, nos trazer uma nova vida. Esse é o sentimento que nós temos. Mas imagine agora o próprio Adão pensando nisso. Eu quero convidá-los, meus irmãos, a juntamente com o Espírito Santo, a refletir um pouco em como foi esse pós do jardim. Porque geralmente já se pula um pouco, então já a Bíblia diz: e veio ali Caim e Abel e eles fizeram o sacrifício. Mas não tem um momento de reflexão da queda do homem. E uma lição que nós aprendemos com Adão: eu abri uma porta que eu não consigo fechar. Tome cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, com a porta que você tem pedido para Deus abrir na tua vida. Tome muito cuidado com o tipo de oração que você tem feito a Deus pedindo para Ele fazer algo por você. É muito melhor você aprender a conviver com um espinho na carne do que ser tirado e perder a sua salvação por conta de soberba, como poderia ter sido Paulo, que a Bíblia diz: e foi-lhe dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse devido às revelações. Tome cuidado com o tipo de oração que você tem feito para Deus às vezes te curar, porque é por conta dessa enfermidade que você tem buscado falar com Ele. Tome cuidado com o tipo de dificuldade que você tem passado e pedido para Deus tirar da tua vida, porque às vezes é por conta dessa dificuldade que você tem um altar na tua casa de oração. Meu Deus. As dificuldades, elas não vêm para nos humilharmos perante Deus e nos tratarmos como se fosse nada. Não é nada disso. A dificuldade nada mais é do que vir para quebrantar o nosso coração endurecido, muitas das vezes por conta de orgulho, egocentrismo, altivismo. A dificuldade vem para poder confrontar e nos dizer a nossa real realidade. Nós nada podemos sem Ele. E Adão começou a desfrutar de todos esses tipos de coisas, a sua pequenez, porque
Porque tenta imaginar um homem que ele conversando literalmente com o próprio Deus, dizendo: meu Deus, olha, aqui está o macaco, eu dei este nome para ele. Este animal eu chamei de vaca. Olha, eu comi deste fruto que o Senhor plantou, mas agora ele não pode mais fazer isso. Os dias vai se passando. Vem uma geração, e mais uma geração, e outra geração, até que chega Noé. E só que quando chega Noé, a situação já está bem drástica. A Bíblia diz que a terra se encheu de violência. Todo homem cometia maldade. E nos diz o escritor Moisés, escrevendo ali o livro de Gênesis, ao dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Momentos tristes. O pecado tomou agora no momento toda a humanidade existente. Tomou até mesmo as crianças. Não é mais apenas adultos, senhores ou senhoras, mas crianças recém-nascidos. E o Senhor nosso Deus, ele teve que mais uma vez pensar de um jeito de poder salvar o seu povo. A Bíblia diz que antes de Noé nascer o seu pai, Lameque, filho do homem que nós conhecemos como Enoque, que andou com Deus, ele pega essa criança e diz: através dele o Senhor dará paz a nós. Eu quero aqui dizer sobre uma porta que Lameque abriu, a porta de salvação. Quando ele pega o filho dele, Noé, ele diz: o Senhor nos abençoará e nos dará este homem para poder salvar. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, não peço para Deus abrir uma porta de salvação dentro da tua casa e diz o seguinte: Senhor, me usa a meu lar. Faça como fizeram profetas e disseram: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Há pessoas que querem que Deus abra porta de salvação, sendo que você é Raabe no meio dessa geração. Há pessoas que Deus espera que você venha convidar alguém para a igreja, e um pastor vai pregar uma mensagem que venha alcançar o coração do teu ente querido. E o Senhor está dizendo: eu coloquei em você palavras de vida. Você é a porta de salvação no seu trabalho. Você é a porta de salvação na tua casa. Você é a porta de salvação pela rua que você passa. Você é a porta de salvação. E Noé foi essa porta de salvação para a família dele. Ele ouve a voz do Senhor, ele dá uma missão árdua, uma missão difícil que durou 120 anos a sua vida, que é: constrói uma arca. Uma arca que naquele momento iria servir de refúgio e proteção para os seus entes queridos. Ele construiu, enquanto construía, também pregava. A Bíblia nos diz no livro de Judas que ele pregou muito, no livro de São Miguel de Pedro, pregou muito sobre a salvação, mas não acreditaram. E o Senhor então veio o dilúvio, ele limpou toda a terra, foram consumidos. E a história vai se seguindo. O Senhor sempre procura levantar homens e mulheres para poder ser ali uma porta de esperança para aqueles que estão perdidos. O Senhor sempre tem chamado as pessoas. A Bíblia não diz a respeito de todas as pessoas que o Senhor chamou. A Bíblia diz sobre todas as pessoas que aceitou o chamado que Deus fez. O Senhor chamou muitos mais Moisés. O Senhor chamou muitos mais Daniéis. O Senhor deu som a muitos Josés. Mas algumas pessoas não acreditaram nessa parte que o Senhor abriu para elas e preferiram deixar fechadas. Assim como alguns de nós. Alguns o Senhor está esperando para que você venha abrir a porta do ministério que Ele confia na sua mão. A porta de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um levita. De ser talvez um irmão pequenininho chamado Ananias, mas que coloca a mão sobre um apóstolo e fala assim: Senhor, abre os olhos dele mais uma vez. Mas há pessoas que preferem continuar sendo portas fechadas. A sua boca só serve para poder ficar fechada. O Senhor espera que eu e você venham ser portas abertas do reino dos céus. Que eu e você vamos ser embaixadores do reino dos céus. E a história vai se continuando. O plano de salvação está traçado desde antes da fundação do mundo. Então chega o Cordeiro de Deus, como disse João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Nenhum cordeiro que foi entregue antes de Cristo poderia tirar o pecado da humanidade. Apenas cobrir os seus pecados, mas não tirar os seus pecados. E o cordeiro veio, como nos disse muito bem o diácono Lucas acerca de Cristo, que quando ele morre na cruz, uma porta que estava fechada da comunhão de Deus, então é rompida, é rasgado, Deus e se racha no meio. E mais uma vez, um caminho de comunhão com Deus é restabelecido. Através de Cristo agora, é o caminho do intercessor para as nossas vidas. E às vezes nós não sabemos como orar ou como pedir a Deus, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito Santo vem e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
precisar de um sacerdote, sem precisar de um dia da expiação para poder esperar o ano todo. Mas Cristo, ele tem que ir para o Pai para que o Espírito Santo possa descer, e começa assim então a dispensação da graça. Uma porta se fechou, que foi o período da lei, a porta da graça se abre. Nessa porta da graça, o ser humano ele consegue sentir agora também em seus ombros o preço do perdão. Perdoados estão os seus pecados. O Senhor Jesus Cristo trouxe ensinamentos maravilhosos. Em Mateus capítulo 25, ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram para o encontro do noivo, levaram consigo as suas lamparinas com azeite. Só que anoiteceu, o cansaço veio sobre elas, e dessas 10 virgens, as 10 dormiram, e 5 eram prudentes. E tardando o noivo dormindo, mas de repente elas acordaram ao ouvirem que o noivo estava vindo. 5 tinham um pouquinho de azeite, o suficiente para a lamparina ficar acesa. Esse suficiente, pastor Anderson, eu me lembro da declaração que ele fala sobre essa igreja de Filadélfia. Eles tinham pouca força, mas não negaram o nome do Senhor. Elas tinham um pouquinho de azeite, mas elas conseguiram entrar naquela porta. Mas a Bíblia vai dizer também que essa mesma porta ela se fecha, chega nessa porta outras virgens, e que batiam na porta do Senhor: abra-nos a porta, Senhor. Mas era tarde demais. O Senhor Jesus Cristo trouxe ensinamentos maravilhosos através de parábolas, mas nada se comparava quando olhava para aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério e disse para ela: mulher, perdoados estão os teus pecados. Nada se compara àquele homem que desceu sobre o telhado da casa onde Jesus estava para ser curado, e como o Senhor disse para todos ali presentes, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar de este homem. Perdoados estão os seus pecados. Mas é a mensagem mais poderosa, mais esperançosa para a humanidade, é saber que os nossos pecados foram perdoados por Cristo naquela cruz. A Bíblia diz que a cédula que era contrária a nós, no livro de Colossenses, ela foi rasgada no madeiro. Jesus Cristo, pendurado naquela cruz, foi um sacrifício perfeito que satisfaz a justiça de Deus para trazer a humanidade de volta para si. A porta da salvação, mais uma vez, agora está escancarada para a humanidade. Seja o teu nome, Senhor. E existe uma porta que ele bate todos os dias para aqueles que ainda não a reconheceram como Senhor, em Apocalipse 3:20, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa e conhecerei ele comigo. Nós pedimos muito para o Senhor abrir portas sobre a nossa vida. O Senhor está dizendo para nós: é tempo que vocês abrirem a porta e deixarem eu entrar. É tempo que você deixar eu entrar na tua vida e deixar que os dons que há em mim sejam derramados sobre vocês. É o momento que vocês abaixarem a sua cabeça e derramarem unção sobre a sua vida. O Senhor está esperando, meus irmãos, que nós vamos ser portas abertas de salvação, de esperança. O Senhor Jesus Cristo é muito enfático no seu ministério na terra. O primeiro propósito dele era salvar a humanidade, redimir a todos e trazer para Cristo. Mas o segundo, deixar pessoas como testemunha viva acerca daquilo que ele fez, daquilo que ele é, o que ele fará pela humanidade. Ele nos compara dizendo que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz nada mais é do que uma esperança para aquele que está em trevas. Se você andar numa rodovia escura, desligar os seus faróis, você não vai conseguir acertar o caminho. Mas ao ligar uma luz, você consegue ter um alvo, você consegue ter uma direção. O cristão nada mais é do que apontar para o céu e dizer: este é o caminho da salvação para você perdido. Este é o caminho do perdão para a sua vida. Este é o caminho para a transformação da sua vida. Este é o caminho para restaurar a sua sorte. E como sal há duas funções muito básicas no povo antigo. Primeiro, preservar ali os alimentos, já que não havia geladeira ou algum tipo de refrigeração. Então o sal ele podia servir para preservar e guardar. O cristão, na Bíblia, e até mesmo em Jesus, nós temos a função de guardar a doutrina do Senhor. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus que zela por adoração, um Deus que zela por intercessão. Nós temos a função de conservar as primícias do Evangelho. Como porta, nós não podemos abrir e negociar esses princípios. Como uma igreja, nós não podemos abrir a porta para o mundanismo.
extremamente fundamental para que o reino das trevas venha operar, para que venha bagunçar. Mas o sal também tem uma outra função. Ele gera sede. Nenhum alimento é mais poderoso do que o sal para você experimentá-lo puro e falar que é um pouco d'água. Sua boca logo começa a espumar, você precisa de algum tipo de água. E às vezes nós temos falhado nessa função do sal. Alguns conservam a doutrina em seu corpo, guardando ali a santidade do seu corpo, do seu cabelo, mas não conseguem apresentar Cristo de uma forma que outras pessoas vão querer ter sede de conhecer a Ele. Há muitos cristãos que são os famosos chamados de conservadores, mas não conseguem mais anunciar a Cristo de uma forma desejável, porque as pessoas não conseguem ver nelas uma porta de inspiração. As pessoas que não servem a Cristo deveriam olhar para nós e dizer: eu quero conhecer a Cristo da mesma forma que aquele irmão conhece a Cristo. Eu quero ser usado da mesma forma que aquele irmão é usado por Cristo. O que se chama isso, Mike? Gerar desejo nas pessoas em querer conhecer a Deus através das nossas ações. E o Senhor espera que, como sal da terra, nós vamos se portar dessa forma, andando e gerando um desejo para as pessoas ser santo como você é santo, ser puro como você é. A Bíblia nos diz que no começo da criação o ser humano se escondeu e o Senhor foi chamado. Aonde você está? Quando chegamos no final de Apocalipse, no capítulo 22, eu costumo dizer, para nós ficarmos tranquilos, vai acabar tudo bem, amém? A Bíblia diz então que o Senhor vai dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E no versículo 17 do mesmo capítulo 22 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Louvado seja Deus. E quem ouve, diga: vem. Oh, aleluia. Um versículo talvez tão pequeno, mas que reflete algo tão poderoso que é: no final de toda a humanidade, no final de toda a criação, quando vamos de fato estar com Deus para sempre, Ele está dizendo ao homem, dizendo: Senhor, eu estou pronto para estar contigo. Aleluia, Jesus. Eu estou pronto para morar neste lugar. O homem que no começo do plano de Deus, ele teve que se esconder de Deus, agora no final da criação ele diz: Senhor, pode vir nos chegar aqui. Oh, glória! Pode vir restaurar a nossa sorte. Louvado seja O o Senhor Senhor. no começo da criação teve medo de Deus e se escondeu dele, e agora disse: Senhor, eu quero te conhecer como também eu sou conhecido por ti. No final de Apocalipse, o apóstolo João nos traz essa revelação profunda do ser humano, que é o aprendizado do ser humano. Ele errou, ele pecou, ele falhou, mas ainda há maneiras de restaurar a nossa sorte por conta do perdão que nos é concedido. Existe uma porta que Satanás não quer que você bata, que é a porta da humildade. Se você abrir essa porta, ele sabe que é o suficiente para você se arrepender dos seus maus Meu caminhos. Senhor Jesus Cristo. Uma porta da humildade aberta, você não vai ser uma pessoa desobediente, porque você vai baixar a cabeça e aceitar ali a repreensão e a correção. Oh, Espírito Santo. Então Satanás, juntamente com todo o inferno, faz tudo possível para que, assim como ele, venha a ser orgulhosos e soberbos. Para que quando chegar esse dia, você não vai clamar para o Senhor vir, porque você sabe que não poderá fazer parte deste encontro. E eu volto uma pergunta para a igreja, para a nossa reflexão: que tipo de porta nessa campanha você tem pedido para Deus abrir na sua vida? Qual é a causa que você precisa que Ele estenda as suas mãos e venha fazer algo que somente Ele pode fazer? Todos os dias que eu acordo pela manhã, eu faço a mesma oração, a conversa que Nicodemo sempre com Jesus, e falo assim: Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu preciso matar o meu velho homem de novo. Eu preciso renunciar a mim mesmo de novo. Aleluia. E essa expressão de Jesus Cristo é muito interessante. Renuncia a si mesmo. E assim como uma cruz ensina. O que é a si mesmo? O que é renunciar a si? Porque o Senhor Jesus Cristo ele pede isso? Que ele simplesmente diz: renuncie tudo aquilo que é errado e siga-me. Seria muito fácil, porque tudo aquilo que é errado nos corrompe, nos faz mal. O pecado em momento algum é bom. Então seria muito fácil o ser humano renunciar aquilo que não é bom. Mas
Ele pede para você renunciar até mesmo assim. Porque Ele sabe que o ser humano no jardim só pegou aquele fruto por conta que ele achou que ele era capaz, que ele podia ser como Deus. E note, meus queridos irmãos, qualquer pessoa que acaba muito sendo usada por Deus, se não tiver ali o devido temor de seu coração, ele pensa que ele é dono dos dons, que ele tem poder para poder julgar os irmãos. O que é isso, Maicon? É aquilo que ele renunciou no começo da sua caminhada com Cristo, começa a voltar e abre a porta para aquilo que ele renunciou voltar para a sua vida. Uma vez que você abre a porta da renúncia de si mesmo, você nunca mais pode abrir essa porta e buscar ela de volta. Renuncia a si mesmo e fecha essa porta e nunca mais abre. Há pessoas que estão pedindo para Deus abrir tantas portas, mas essa ainda continua fechada, que é da renúncia. Há pessoas que têm orado para Deus ajudar a mudar de vida, de sonho, de pensamento, mas a porta do perdão você não tem batido para Deus, mas fala assim: Senhor, perdoe os meus pecados, porque são muitos. Como aquela mulher que levou consigo um odre de um valor precioso, um vento valioso. Ela não tinha palavras para falar com Cristo. Talvez nós tivéssemos perante em Cristo, meus irmãos, nós pedimos tanta coisa pelo filho, pelo parente. Mas aquela mulher não tinha força para pedir, ela só podia chorar por agradecer por estar perto de Deus. Aleluia. Isso é interessante, porque as pessoas que vêm para a igreja, mas parece que não ficam felizes quando não são curadas, sendo que isso está aqui dentro, sentir da presença dele. Deve ser o suficiente, meus irmãos. Maicon, você fala isso porque você não está numa cadeira de roda. Eu falo isso porque talvez você não sentiu ou conheceu a presença de Deus. Quando você conhece a presença de Deus, o jardim não importa mais, porque você entende que não tem a ver com o lugar. Quando nós conhecemos a presença de Deus, nós entendemos que não adianta nada ter riqueza. Como disse Davi, muito sábio em sua oração: Senhor, pode arrancar o reino, Senhor, pode arrancar a honra, Senhor, pode me fazer um desconhecido no povo, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi percebeu algo muito cedo e falou: não posso abrir mão disso por nada. Há pessoas que não gostam da presença de Deus por tão pouco, que é por isso que o culto parece as pessoas algo maçante, porque não conseguem sentir a presença de Deus na casa de Deus. Nós precisamos sair da nossa casa e chegar em Deus e falar assim: Senhor, abra no meu coração a porta da verdadeira adoração. Senhor, abre no meu coração a porta, meu Senhor, de exaltar o teu santo nome glorificado. Senhor, abre no meu coração o mesmo prazer que teve o salmista ao escrever: mais vale o dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. Senhor, abre no meu coração a porta da sede, como disse o salmista: para vencer a Deus, do Deus vivo. Senhor, faça brotar em mim algo novo, um sentimento novo. Senhor, abre uma porta de compaixão para com as almas, da mesma forma que o Senhor tinha quando olhava para ela e falava assim: Senhor, me ouça para mostrar o caminho da salvação. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Há muitas portas que são importantes, mas só existe uma porta que é essencial, meus irmãos, que é a porta do reino dos céus. Nós temos que entrar por essa porta. Essa porta, meus irmãos, nós temos que fazer de tudo para entrar por ela. E falar assim: Senhor, me ajuda a estar apto para entrar nesta porta. Esta porta, de forma alguma, poderá estar fechada para nós, meus irmãos. Por esta porta, nós temos que fechar a porta do pecado. Para ter esta porta aberta, meus irmãos, outras precisam se fechar. Não tem como, meus irmãos, ter duas portas abertas em muitas situações. Pense, meus queridos irmãos, aquilo que você tem que renunciar, aquilo que tem tomado o teu tempo de oração, de consagração, aquilo que tem tirado do teu coração o desejo pelas coisas de Deus. Meu Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele está dizendo que meu Pai somos, Ele está querendo dizer a respeito de obras, aquilo que Deus quer, não
E muitas vezes parece que o cristão ele está numa queda de braço com Deus. Eu quero ir para a direita, o Senhor me manda para a esquerda. Eu quero ficar aqui. Muito similar como foi Jonas, o Senhor está me mandando para ir para ali, mas eu não quero ir para lá, eu quero ir para Tarsis. São pessoas que não abririam a porta da obediência, não iam ser a si mesmos. E por conta disso, almas vão descendo e descendo e descendo. Como disse o profeta, se eu disser para você que o ímpio vai morrer, você não for lá e não falar para corrigir o seu caminho e ele morrer. No pecado que morrer, ele será julgado, mas na sua mão, ele requerer o sangue dele. É chegado já, meus irmãos, nos últimos dias. E há pessoas que estão preocupadas ainda com uma porta financeira, com uma porta de emprego. Não estou dizendo que isso não é importante, isso é necessário, estamos neste mundo, precisamos trabalhar. Mas escolha bem a porta que você quer que Deus abra na tua vida. Meu Deus. Escolha com sabedoria, meus irmãos. A Bíblia diz que vocês pedem, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. O que você tem pedido para Deus? Naaman atravessou uma nação para chegar à terra de Israel para ser curado. Ele só tinha esse objetivo. Mas ao ser curado, ele volta até a casa do profeta e fala o seguinte: olha, me permite levar um pouquinho dessa terra aqui para poder fazer um altar lá onde, porque aqui é um Deus verdadeiro. Você precisa ser uma porta de salvação. Você precisa ser uma porta de esperança, assim como foi Pedro. Ao entrar perto do templo da Porta Formosa, veio um homem que lhe pediu esmolas. Meus irmãos, eu nunca vi na Bíblia os apóstolos fazer uma oração pedindo para Deus dar dinheiro para eles. Eu já vi eles fazendo apelo para a igreja, mas nunca vi ninguém: Senhor, abra as portas do céu e derrama algo financeiro sobre a minha vida. Tanto é que eles não tinham nem sequer 2 moedas para entregar para aquele aleijado. Só que ele tinha uma porta aberta sobre a sua vida, que era a porta da unção de Deus. Ele tinha a porta da intimidade com Deus. Bastou apenas poucas palavras dizer: levanta e anda. E ele não só andou, mas pulou também. Os apóstolos estavam preocupados da maneira que ia morrer, se iam deixar bens para os seus filhos. Eles estavam preocupados em morrer, como morreu o apóstolo Paulo, dizendo: eu combati um bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Convido a cada um de nós a fazer essa oração: Senhor, me ajude a sempre guardar a fé. Senhor, me ajude todos os dias a ser convencido pelo teu Santo Espírito daquilo que não agrada o Senhor, para que a porta da obediência esteja aberta sobre a minha vida. Glória. A campanha das portas abertas. Deus seja. A última sexta-feira do ano de 2023. É normal, quando vai chegando no final do ano, nós começamos a fazer planos. Os planos que não foram realizados no ano que se passou, para que talvez possamos realizar no ano seguinte. E eu quero que nós todos vamos ter essa reflexão: que porta eu abri do reino dos céus na minha vizinhança? Que porta eu abri no meu trabalho? Que porta de esperança eu fui para os perdidos? Meu Deus. Que porta eu quero ser no ano seguinte? Meu Deus. Somos muito bons em pedir coisas para nós, mas temos muita dificuldade em dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor, ele faz uma pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Como crerão naqueles que ouviram? O Senhor bate tanto nessa porta. E olha que coisa interessante, meus irmãos. Nós batemos e esmurramos até o Senhor também. O Senhor, ele continua batendo, batendo e batendo. Nós continuamos com a porta fechada. E aí dizemos: a igreja não cresce por conta do pastor, a igreja não cresce por conta do grupo, a igreja não cresce por conta da intriga, a igreja não cresce porque nós estamos de portas fechadas, mesmo a igreja estando de portas abertas. Como sabemos que nossas portas estão abertas? Numa igreja que tem mais de 50 membros, onde é de evangelismo, e vai lá as portas abertas, 3 almas. Graças ao Senhor, que 3 é o suficiente para ele ser pregado, mas bom se eles tivessem mais ceifeiros trabalhando nesse cenário. Não seja como Adão e faça a sua vontade. Não seja como Adão
E troque tudo aquilo que o Senhor já te deu por apenas um desejo, uma vontade. Por mais famoso que possa parecer, por mais desejável que possa ser, um dia sem a presença de Deus é um que é muito terrível. O inferno só é terrível, não é por conta apenas das punições, meus irmãos. Deus não está lá. Deus não habita lá. Viver sem a presença de Deus é o maior tormento que qualquer ser humano pode ter. A única coisa que fez Cristo gritar naquela cruz e chamar o seu Pai de Deus como homem foi simplesmente a ausência de Deus. Pai meu, Deus meu, por que não desamparaste? Não foi o flagelo do açorraque, do chicote nas suas costas. Não foi caminhar carregando aquela cruz pela Via Dolorosa. Não foi a traição dos seus discípulos. Não foi a ingratidão daqueles que ele curou e o disseram: crucificam, crucificam. O que fez ele dizer para o Senhor: perdoe, foi não ter ali mais a comunhão com Deus, por conta do pecado nosso que estava sobre os seus ombros. E parece que há pessoas que não sentem esse mesmo pesar que sentiu Cristo na cruz. Passa às vezes dias, semanas, sem buscar essa presença e pensa que está tudo bem. Senhor, abre a porta da sensibilidade da sua doce voz. Eu preciso muito dessa porta na minha vida. Senhor, abre essa porta. A porta das ideias novas que eu abandonei. Abre essas portas de novo, meu Senhor. Abre a porta da generosidade, Senhor, sobre a minha vida. Abre a porta daquele bom samaritano que, descendo num caminho, ele desceu do seu jumento, ele abriu mão do seu azeite, colocou ele sobre o seu jumento, foi de a pé, chegou no lugar ideal, deixou uma conta à parede. Se precisar de mais alguma coisa, eu voltarei. Deus, aleluia, Jesus. Nós precisamos dessa porta na nossa vida, meus irmãos, a porta da compaixão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para que o ano se inicie, meus irmãos, possamos ter essa porta de esperança para os perdidos, para que Deus vai ser glorificado através das nossas vidas. Vamos se colocar de pé, meus irmãos, por favor, eu quero fazer uma oração. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. A oração que eu quero fazer juntamente com a igreja, meus irmãos. Eu falo assim: Senhor, nos prepara, para assim como o Espírito Santo podemos dizer: vem, vem. Apocalipse 22, 14: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Seja uma porta de salvação onde você está, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja uma porta de esperança. Seja uma porta que leva as pessoas a querer conhecer a Deus e servir. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, meu amigo, em tua presença que nós estamos nos colocando. E meu Senhor, eu quero primeiramente pedir perdão, meu Senhor, quando eu não compartilhei dos pães que tinha da palavra do Senhor. Quando o Espírito Santo, o Senhor enviou almas até mim e bateram na porta para poder falar sobre ti, mas eu mantinha elas fechadas.